Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Consular. Meu nome é Éder Mesquita e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e importante para você que quer produzir um queijo mussarela de qualidade. Nós vamos falar das análises do leite a ser recebido para o processo de fabricação do queijo mussarela. Para se produzir um queijo mussarela de qualidade, é importante que o leite a ser utilizado seja uma matéria-prima de qualidade. Isso nós sempre deixamos claros em nossos vídeos. Mas o que seria isso? Como avaliar se a matéria-prima a ser utilizada é de qualidade? Vem comigo e eu vou te mostrar com riqueza de detalhes o que deverá ser feito para você poder selecionar adequadamente sua matéria-prima e garantir bons resultados com a produção do queijo mussarela. Seria, no mínimo, aquele leite que atende aos parâmetros estipulados na Instrução Normativa número 76, de 26 de novembro de 2018. Esta é uma portaria do Ministério da Agricultura que definiu os parâmetros mínimos de qualidade do leite, que seria um leite que se apresente estável ao alisarol 72, no mínimo 72, um leite que apresente acidez titulável entre 14 e 18 graus Dornick, um leite que apresente teor de sólidos totais de no mínimo 11,4%, um leite que apresente teores de gordura de no mínimo 3%, que apresente no mínimo 2,9% de proteínas, que tenha ponto de congelamento, crioscopia, entre menos 0,530 a menos 0,555 graus Rotevert, que apresente densidade relativa entre 1,028 a 1,035 gramas por litro e também que apresente parâmetros como contagem padrão em placas de no máximo 300 mil unidades formadoras de colônia e no máximo 500 mil células somáticas por ml. Um leite nessas condições podemos considerar que é um leite de qualidade e será um leite adequado para o uso no processo de fabricação de queijo mussarela. Mas como saber se o seu leite é ou não de qualidade? Todo leite que chega na plataforma de recepção com o objetivo de ser utilizado no processo de fabricação, ele deve ser submetido a uma bateria de análise de rotina. Somente assim você terá condições de avaliar se o leite é ou não de qualidade. E lembrando um detalhe, este procedimento de avaliação de seleção da matéria-prima, antes de ser descarregado, é um procedimento obrigatório de acordo com a legislação vigente hoje. Porém, mesmo sendo um procedimento obrigatório, alguns fabricantes negligenciam esse ponto, ou até mesmo executam as análises parcialmente, não executando completamente todos os ensaios necessários para a avaliação e seleção do leite a ser recebido. Então é importante a gente destacar aqui que é imprescindível a realização de análises de rotina no leite que vai ser recebido para ser processado. Isso vai nos garantir bons resultados com o nosso processo de fabricação. As análises do leite começam antes mesmo de se realizar os ensaios propriamente ditos. O primeiro passo é certificar-se que a coleta da amostra foi realizada de forma adequada e que esta amostra representa fidedignamente o leite a ser recebido. Para isso, é importante é indispensável na verdade, realizar uma agitação no leite no tanque do caminhão ou nos latões, de acordo com o modelo de recepção a ser seguido. E para isso, é importante utilizar um agitador, que é um utensílio que é utilizado para fazer a agitação do leite. Em muitos casos, o pessoal costuma dizer que o leite chegou no caminhão e que veio agitado, então por isso não tem necessidade de se fazer a agitação manual com o agitador. Isso é balela. Na verdade, houve sim uma movimentação do leite no transporte, devido à estrada e vários intempéries. Contudo,
essa movimentação ela não é suficiente para evitar a separação natural da gordura e de outros componentes no leite. Por isso, temos sim que realizar uma agitação manual ou mecânica de acordo com o modelo de recepção que é utilizado. Mas essa homogeneização, essa agitação do leite, ela deve ser realizada de cima para baixo, fazendo com que o leite tenha esse movimento. Assim, nós conseguiremos fazer uma homogeneização dos componentes do leite e essa amostra que coletarmos depois da realização deste procedimento, ela sim será representativa do leite que será recebido. Outro detalhe que por vezes parece não ser importante, mas é determinante na qualidade do leite, é a sua temperatura no momento da recepção. Um leite de boa qualidade, ele deve ser recebido com temperatura de até 7 graus Celsius. Essa temperatura, ela, além de influenciar no desenvolvimento de bactérias patogênicas no leite, né, durante a sua obtenção, estocagem e armazenamento, ela também interfere em alguns defeitos que podem ocorrer na mussarela depois de produzido. Por isso é importante termos controle sobre este parâmetro também. Quanto mais elevada a temperatura do leite, maior o desenvolvimento de bactérias patogênicas. Esse maior desenvolvimento de bactérias também proporciona um maior desenvolvimento de ácido lático no leite. Consequentemente, a acidez do leite será alterada e estará mais elevada, o que poderá tornar o leite impróprio para o processo de fabricação. Outra avaliação na qualidade da matéria-prima, muito importante, é a pesquisa de drogas veterinárias, ou seja, resíduos de antibióticos. Hoje nós temos uma gama muito grande de drogas veterinárias sendo utilizadas. E isso dificulta para as empresas a identificação dessas drogas. O que a legislação diz? A legislação diz que as empresas são obrigadas a realizar a pesquisa de no mínimo 2 grupos de drogas veterinárias por dia, em cada recepção. E, ao final do mês, realizar a pesquisa de todas as drogas com kits disponíveis para detecção em todas as rotas. Isso dá um nó na cabeça das empresas, porque são muitos grupos disponíveis e nem todos estão à disposição. Mas é importante lembrar, isso não é só para cumprir aquilo que está na legislação. A identificação de drogas veterinárias ela está diretamente ligada ao que a gente determina como qualidade e também para rendimento da nossa produção. Então não é importante só cumprir o que a legislação diz, é importante também para nosso controle de produção. Nós recomendamos aos nossos clientes que realizem uma pesquisa com os seus fornecedores com relação aos grupos de drogas veterinárias mais utilizados. Uma vez com essa pesquisa, as empresas podem determinar quais serão os grupos pesquisados e também qual a frequência a ser pesquisada. Por que a gente indica isso? Porque tem alguns grupos de antibióticos que são mais utilizados e eles devem ser pesquisados em maior frequência. Porém, existem aqueles que são menos utilizados, mas são utilizados, então devem entrar na lista da empresa de identificação, porém, a sua frequência poderá ser menor, uma vez por mês, que é o mínimo que a legislação recomenda. Além de ser uma questão de saúde pública, com resíduos de antibiótico no leite, também provoca sérios danos à produção de queijo mussarela, podendo até mesmo levar à perda da massa, que nem chegará a ser filada, porque não vai conseguir atingir o seu ponto ideal de filagem. Dentre os ensaios físico-químicos de rotina do leite, não podemos dizer que um é mais importante do que o outro, porque ou ele vai estar diretamente ligado com a qualidade do produto final, ou vai estar ligado ao rendimento do produto final. Portanto, todos são importantes. Por exemplo, a determinação da acidez titular do leite nos traz uma informação muito importante quanto
teor de ácido lático no leite. Isso vai nos trazer informação, ela vai nos permitir fazer ajustes ao nosso processo de fabricação, a fim de a gente obter uma mussarela com características funcionais adequadas. Já os teores de extrato seco total e extrato seco desengordurado são importantes para o rendimento da mussarela. Quanto mais elevado esses teores, melhor será nosso rendimento. Dentro desses parâmetros, nós temos o destaque da densidade e da determinação do teor de gordura, que são componentes que vão fazer parte dessa determinação de sólidos totais e sólidos desengordurados. Contudo, são parâmetros simples de serem executados e que trazem bastante informação para o nosso processo. Porém, quando nós falamos de rendimento, o que na verdade é mais importante para nós é o teor de proteínas do leite, em especial a caseína. Porém, essa determinação ela é um pouco mais complexa e quase não observamos empresas que conseguem realizar esse tipo de ensaio para determinar especificamente o teor de proteína ou caseína. Contudo, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: uma vez que você tenha os teores de sólidos totais e sólidos desengordurados dentro dos padrões, normalmente, quando se trata de um leite que não foi adulterado, normalmente nós temos os teores de proteína e de caseína dentro da normalidade também. Então, como não conseguimos fazer? Muitas vezes não conseguimos. Proteína e caseína, especificamente, nós utilizamos o nosso teor de sólidos totais e teor de sólidos desengordurados como referência para entendermos se esses teores estão ou não dentro daquele padrão determinado pela legislação. Uma dica importante: mesmo não conseguindo realizar especificamente a determinação de proteínas ou de caseína, é importante lembrar que é obrigatório enviarmos amostras do nosso leite a ser recebido para a RBQL, que é a Rede Brasileira de Qualidade do Leite. Esses laboratórios eles realizam análises individuais nas amostras dos produtores rurais e esses resultados eles são de teores de proteína, teor de gordura, de sólidos totais, de contagem padrão em placas, de CCS. Isso é muito importante para nós e serve de parâmetro, porque como temos a obrigatoriedade de encaminhar essas amostras a esse tipo de laboratório pelo menos uma vez no mês, assim nós teremos um resultado que pode balizar os nossos resultados internos. Qual que é a nossa recomendação para vocês? Toda vez que você for enviar amostras para a RBQL, faça uma coleta de 2 amostras. Uma você envia para a RBQL e a outra você realiza as suas análises internas. Quando o resultado da RBQL retornar, você faz o comparativo, até para balizar o seu controle de processo com um laboratório terceirizado, que inclusive são credenciados pelo Ministério da Agricultura. Um outro parâmetro de grande importância na avaliação da qualidade do leite é o índice crioscópico do leite, que nada mais é do que avaliarmos se o leite que está para ser recebido foi ou não fraudado com adição de água. Aliás, água está relacionada a quase todas as fraudes que encontramos no leite. Quem frauda o leite quer aumentar o seu volume, com isso utiliza a água e normalmente utiliza outros compostos para mascarar o uso da água. Na análise do índice crioscópico do leite, não é possível identificarmos se foi utilizado algum tipo de composto para mascarar a adição fraudulenta de água ao leite. Por isso, é importante fazermos pesquisas adicionais, pesquisas de fraudes. Falaremos delas posteriormente. Contudo, quando o leite é fraudado com água, ou seja, foi adicionado água ao leite, o seu ponto de congelamento, que é o índice de crioscopia, ele tende a ficar mais próximo de 0 graus Celsius ou 0 graus Celsius. São 2 escalas utilizadas para determinar ponto de congelamento do leite e elas são proporcionais. A escala mais utilizada hoje é a escala proposta por Julius Hortwerth, que na verdade é a de graus Celsius.
Normalmente todos os equipamentos eles estão calibrados, estão ajustados, na verdade, para expressarem o resultado em graus Rotevert, que é internacionalmente conhecido. Nesta situação de adição fraudulenta de água ao leite, a sua crioscopia ela tende a ficar mais próxima de 0 graus Celsius, ou seja, ela tende a aumentar. A crioscopia padrão do leite está variando entre menos 0,530 a menos 0,555 graus Rotevert. Portanto, no caso da adição de água, essa crioscopia tende a aumentar. Ela passa para resultados como menos 0,520, menos 0,500, menos 0,460, tendendo mais próximo de zero. Aqui vai uma curiosidade. Quando nós falamos que a crioscopia está aumentando, ela está em tendência de ir mais próximo de zero. Essa expressão confunde muito as pessoas. Elas entendem que a crioscopia está aumentando, ela está 560, 570, 580. E na verdade é o inverso. Isso acontece porque a escala é negativa. Nós estamos em um ponto negativo de congelamento do leite. Então, quanto mais próximo de zero, maior é o número. Por isso dizemos que quando o leite apresenta crioscopia de 520, essa crioscopia é maior do que menos 0,530. Ok? Vale lembrar para vocês que essa pesquisa de determinação do índice crioscópico do leite, ela é considerada de precisão, e verdadeiramente ela é. Normalmente os métodos hoje que a gente tem disponível, métodos eletrônicos, têm precisão de até 0,18%, ou seja, eles detectam 0,18% de água adicionada ao leite. Mas para isso, o seu equipamento ele deve ser aferido diariamente com as soluções padrão para que você tenha um resultado confiável. E tem muita gente dizendo por aí que não é necessário calibrar o equipamento todos os dias, que o equipamento não se descalibra. Na verdade, é mais uma balela. Se você quer confiabilidade nos seus resultados, quer confiança nos seus resultados, você verdadeiramente precisa calibrar, aferir o seu equipamento diariamente antes do uso. Assim você garante que essa precisão vai ser eficaz. Dentro das análises de rotina do leite, nós temos também a importância de realizar as pesquisas de fraudes. Infelizmente, hoje em dia ainda existem pessoas que tendem a fraudar o leite em busca de lucros financeiros. Por isso nós precisamos ficar atentos, precisamos de realizar as pesquisas de fraudes a fim de identificar determinadas fraudes que podem ocorrer no leite e podem prejudicar a nossa qualidade do produto e também o rendimento do produto final. Dentre as pesquisas de fraudes, nós podemos destacar aquelas que estão relacionadas às pesquisas de reconstituintes da densidade. Dentre eles destacam nós pesquisarmos presença de sacarose no leite, açúcar no leite, porém sacarose não a lactose. Nós temos também como reconstituinte a adição de amido ao leite, amido. Nós temos também a adição de cloretos, né? Muitas vezes o próprio cloreto de sódio, um sal de cozinha, são compostos que normalmente eles alteram a densidade do leite, por isso são considerados reconstituintes de densidade. Nós temos também a pesquisa que trata dos conservantes, ou seja, aqueles produtos que são adicionados, que fraudam o leite para conservá-lo por um período maior. Dentre eles, a gente tem destaque para a pesquisa de peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. A gente tem a pesquisa do formol, que há um tempo atrás esteve em alta em todo o Brasil, existiu uma fraude muito grande relacionada à adição de formol. Temos também como outro conservante o cloro e hipoclorito, que também devem ser pesquisados. E nós temos também um tipo de fraude que eu considero muito comum, porque é o que eu mais vejo durante as consultorias que a gente faz aí pelo Brasil,
que é a adição de redutores de acidez. E é um produto que vai reduzir a acidez do leite. Normalmente o leite está ácido e o produtor quer fazer com que esse leite seja coletado. Vai fazer a lisarol, vai passar e vai ser coletado. Então o que ele faz? Ele adiciona um redutor. Esses redutores estão relacionados com bicarbonato de sódio, estão relacionados com soda cáustica ou carbonato de cálcio. São facilmente identificáveis. Essas pesquisas de fraudes, elas nos revelam se houve ou não algum tipo de uma tentativa de fraudar o leite a ser recebido. Por isso é muito importante realizar as pesquisas. E um detalhe, como são muitas pesquisas, não existe possibilidade de você estar realizando todos os dias em todas as rotas, em todos os produtores. Então a gente recomenda, inclusive a legislação pede, que você faça um rodízio dessas pesquisas, que diariamente você tenha a realização de algumas delas, em todas as rotas, e faça um rodízio. Você pode começar fazendo, por exemplo, identificação de alcalinos, bicarbonato, soda, carbonato, cloretos e amido. No outro dia você pode fazer uma outra bateria de análise relacionadas a formol, peróxido de hidrogênio ou cloretos. Isso vai variar. Cada empresa pode determinar a sua frequência e modo de realizar. Porém, o importante é que todas as rotas, todas as linhas sejam avaliadas no mínimo, uma vez por mês, por completo. Assim você garante que você tem menos chance de receber um leite que está contaminado ou fraudado. Pessoal, vocês percebem durante esse vídeo a importância de estarmos realizando a análise de rotina para a seleção da nossa matéria-prima? É muito importante. Se você não seleciona bem a sua matéria-prima, você tem problemas com o seu resultado final. Então, realizar essas pesquisas, todos esses ensaios, garante que você tenha um passo à frente, porque o seu leite já não vai ser fonte de problemas, já não vai ser fonte de alterações no produto, tanto quanto à qualidade, quanto ao rendimento. Então, vamos manter aí essa ideia de que é importante sim fazer uma seleção adequada da matéria-prima. E um detalhe muito importante, que nós tratamos aqui de uma seleção realizada na plataforma de recepção, quando o leite chega das fazendas até a empresa. Porém, tem um detalhe que a gente não comentou ainda, que é a seleção lá na propriedade rural. Essa é determinante também. Lá, normalmente, são realizados a avaliação da estabilidade do leite e temperatura. A estabilidade, nesse caso, no mínimo 72, 72 graus GL, que é a estabilidade a ser avaliada pelo motorista de caminhão quando coletar o leite, que é o alisarol. Ou seja, se o alisarol não está adequado, você não deve assumir a responsabilidade sobre esse leite, porque uma vez que foi coletado, é responsabilidade da empresa. Então o motorista ele deve ser criterioso ao selecionar pela estabilidade o leite a ser coletado. Além de uma apuração muito séria com relação à temperatura. O leite estocado nas fazendas hoje, ele não pode ser coletado com temperatura acima de 4 graus Celsius. Isso gera grande dificuldade. Muitas vezes o motorista chega, os produtores ainda estão colocando leite no tanque, então tem que ser feito um trabalho de avaliação para que não tenha esse tipo de coincidência e que o leite a ser coletado sempre esteja na temperatura adequada. A gente falou lá no início do vídeo sobre a temperatura, a importância dela. E essa importância começa lá na propriedade rural, porque o leite fica armazenado lá também por um período, no máximo até 48 horas, antes de ser coletado. Então devemos ter total importância para que possamos coletar uma amostra, coletar um leite que vai atender aos nossos anseios de qualidade. Agora vai aqui para vocês uma dica importantíssima. As metodologias
para execução dessas análises que a gente está comentando aqui nesse vídeo, elas devem ser as metodologias oficiais, aprovadas pelo Ministério da Agricultura. Existe um manual de análise para produtos de origem animal que determina quais são as metodologias hoje consideradas oficiais para o Ministério da Agricultura. Nós devemos executar essas análises de acordo com esse manual. A gente vai colocar o link deste manual para vocês aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo, para você ter acesso a essa informação. Mas tem um detalhe importante. Esse manual ele serve de referência, ele é uma legislação que serve de referência para você. Você não pode utilizá-lo como manual de bancada. O seu manual de bancada deve ter como referência este manual de procedimentos de análise de alimentos de origem animal. Porém, ele não pode ser o seu manual de bancada. No seu manual de bancada, você deve descrever somente as metodologias que você realmente executa e de forma simplificada, de acordo com o método que você está utilizando. Esse é muito importante porque na avaliação dos órgãos de fiscalização, o manual de bancada ele deve estar presente no laboratório, na bancada do laboratório, verdadeiramente. Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. É uma orientação sobre como selecionarmos de maneira adequada a nossa matéria-prima, a fim dela não ser problema lá no nosso processo de fabricação do queijo mussarela. Eu fico agradecido a você por ter assistido esse vídeo até aqui e quero te dizer que se ele fez sentido para você, se ele realmente te ajudou, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, que você vai ficar sabendo sempre quando postarmos um conteúdo de relevância para você. Meu muito obrigado a vocês e até o próximo.